Quero saudar todos os queridos com a preciosa graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Muito bom estarmos na presença de Deus, celebrando o nome do Senhor Jesus, o qual nós amamos, adoramos, o qual nos alcançou com a sua graça e sua misericórdia. E aqui estamos para tributar a Ele toda a honra e toda a glória. E é muito bom nós podermos compartilhar desse momento juntos, estarmos unidos no mesmo sentimento, no mesmo propósito, que é glorificar e exaltar o nome do Senhor. Natal é um tempo muito precioso, um tempo de celebração, um tempo especial para cada um de nós, mas principalmente quando a gente volta o nosso coração para a palavra e a gente entende que é o momento da celebração do amor de Deus por cada um de nós. Então é sobre isso que nós vamos pensar nesse momento. O Natal é o tempo da celebração do maravilhoso amor de Deus. Gostaria de usar o texto de João 3, um texto muito conhecido, o verso 16 ao 21. E vamos estar, então, levando o nosso coração ao entendimento desta palavra. João 3, o verso 16 ao 21. Os irmãos que podem se colocar em pé, em reverência à leitura da palavra, vamos assim o fazer. Está na tela, para quem desejar acompanhar. Quem não tem a sua Bíblia ali física na mão, pode acompanhar então a leitura. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele já está condenado por não crer no Filho único de Deus. E a condenação se baseia nisto. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque os seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que outros vejam que ele faz a vontade de Deus. Que Deus possa, de uma maneira muito especial, abençoar esta palavra no meu e no seu coração. Amém? Podem tomar lugar. Quase Natal, né, queridos? Estamos a exatos 10 dias da nossa queridíssima festa cristã. E agora a grande questão para a minha vida e para a sua vida: o que de fato a gente celebra no Natal? Cristãos convictos irão afirmar do fundo do seu coração que o Natal é a celebração do nascimento de Jesus. Agora, o próprio nome Natal revela isso. O nome Natal vem do latim, que quer dizer natalis, e tem o sentido de nascer. Há, porém, muitos que veem nesta época, desta data, um problema, pois a verdadeira data do nascimento de Jesus, ela é de fato desconhecida. Alguns dirão que foi no mês de março, que lá em Israel é o final do inverno e o início da primavera, enquanto outros vão dizer que o Natal é no início do outono, e naquela região vai de setembro a dezembro, e tem aqueles que dizem que é no inverno, que vai de dezembro a março. Março, setembro, novembro, dezembro, quando Jesus nasceu. Não importa. Na verdade, não existe uma estimativa que historicamente possa nos apresentar um fim a essa questão, que para muitas pessoas, infelizmente, é intrigante, por não saber exatamente a data. A nossa única certeza, que é o dia 25, é uma data meramente histórica, meramente ilustrativa, mas de um acontecimento absolutamente real e fundamental. Então, qual é o problema de celebrar no dia 25? Ou se fosse numa outra data? Não há problema nenhum. Jesus nasceu de verdade, é um fato comprovado, histórico, e este é o momento que precisa ser celebrado. O nascimento de Jesus. Então, por que Jesus nasceu? Qual foi a razão do nascimento de Jesus?
Conforme nós lemos aqui no Evangelho de João, no capítulo 3:16, Jesus nasceu porque Deus amou o mundo. Logo nós celebramos o amor de Deus pelo nascimento de Jesus. O Natal é a festa do maravilhoso nascimento de Jesus, deste amor de Deus expresso à humanidade. Por isso nós vamos mergulhar um pouquinho nesse texto em busca de uma correta compreensão, para que nós tenhamos um entendimento do que de fato significa ou representa este amor de Deus pela humanidade. Agora, o que é o amor? O que significa amar? O que se celebra do amor na festa do Natal? O que significa dizer que Deus nos ama? O que quer dizer de forma real e profunda que Deus amou a sua vida, amou a minha vida, e quão maravilhoso é este amor de Deus? E o que é que este amor produz na vida das pessoas? Vamos lá então, o que tem a nos dizer João. A primeira coisa que ele diz aqui no texto, que o maravilhoso amor de Deus se revela na forma de Deus amar. Muitos dizem assim, falar em amor é fácil, né? O difícil é amar. E muitas vezes a gente costuma usar esta frase, dizer, né? Falar de amor é a coisa mais fácil que tem, mas praticá-lo, exercê-lo, vivê-lo, aí é que está o desafio. Tudo bem que Deus nos amou, mas de que forma foi que Deus nos amou? João 3,16 diz, porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu único filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É possível que muitos não saibam, mas existe aqui um debate sobre exatamente onde as palavras de Jesus terminam e aonde também Nicodemos tem a sua participação nesse final aqui de comentário e aonde exatamente João aqui começa nesse parágrafo. Se você tem uma Bíblia aí com os registros em vermelho, os destaques em vermelho, é quase certo que este texto para nós hoje esteja ali também em vermelho. Ou seja, é provável que ele esteja registrado com as palavras de Jesus a Nicodemos. A verdade, porém, queridos, é que estes versículos 16 a 21 sejam prováveis comentários de Jesus sobre as palavras que Jesus tinha dito até o final do verso 15. Como é que a gente pode afirmar isto? Primeiro, Leon Morris, ele é um teólogo, um escritor, e ele diz que em João 3,16, a cruz já parece estar no passado. Ou seja, é uma obra que já tinha sido consumada. Então João escreveu como alguém que já provou, alguém que já experimentou da entrega do Filho Eterno de Deus pelos pecados na cruz. Então ele está falando de algo que já aconteceu na sua vida. Ele está compartilhando de uma experiência real que já no passado tinha acontecido no seu coração. Uma outra verdade, segundo Carson, o Dr. Carson, ele explica que Jesus, muitas vezes quando ele fala de si, ele usa a palavra filho do homem, mas nunca como filho unigênito. E aqui nós temos o termo filho unigênito. E Jesus, ao se referir, ele não usa esse termo. Ele usa como filho do homem. Que é a forma, então, aqui de João se referir à pessoa de Jesus. E além disso, Jesus se refere normalmente a si como o Deus. Não como Deus, mas como o Pai. E isto realmente faz o sentido de que quem está aqui descrevendo estas palavras não são as próprias palavras de Jesus, mas um comentário inspirado pelo Espírito Santo que João ele faz a respeito da obra de Cristo.
Então, mesmo que sejam palavras de João e não de Jesus, elas ainda assim procedem do coração de Deus, elas são inspiradas pelo Espírito Santo e elas vêm ao nosso coração com uma mensagem muito profunda, explicando os motivos, as razões por que Jesus veio ao mundo. Note aqui, queridos, uma conjunção coordenativa, por quê? No verso 16. A propósito, nós jamais devemos deixar de atentar e observar estas conjunções, pois elas têm como função juntar duas orações coordenadas, sendo que numa delas geralmente segue uma segunda oração do texto, e aí explica ou justifica-se a afirmação feita na outra. Então observe o texto de João. A segunda oração de João 3,16 explica a razão da primeira oração, que é o verso 14 e o verso 15. E como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze. João está descrevendo e nos mostrando aqui, queridos, assim como Moisés, ele elaborou, ele edificou uma serpente de bronze para que todos aqueles que fossem picados por uma serpente e olhassem para a serpente de bronze fossem curados. Ele traz a uma analogia para Jesus, uma comparação de que quando nós, pelos olhos da fé, olhamos para a obra de Cristo na cruz, então nós somos verdadeiramente salvos. Assim como aqueles no passado olhavam para a serpente de bronze, que foi edificada por Moisés, nós ao olharmos para Jesus, ele levantado na cruz, nós também temos a salvação. Então João 3,16, queridos, está explicando por que razão Jesus foi levantado na cruz e que foi por amor. Deus amou o mundo e de tão maravilhoso que é este amor, chega a ser chocante. O amor de Jesus revelado ao mais indigno pecador. Amar o indigno é de fato o desafio. E João está dizendo que Jesus amou o mais indigno pecador. Amar quem é igual a você, de carne e osso, sangue do seu sangue, gente como você, gente que pensa como você, elogia, te agrada, né? É fácil e é normal. Difícil, portanto, e chocante é amar aquele que é diferente de você. Amar aquele que muitas vezes vive te machucando, te ferindo, isto realmente é desafiador. Amar quem abraça, amar quem te elogia, amar quem te faz bem, amar quem te reconhece, isso é fácil. Mas amar aquele que muitas vezes te prejudicou, ou expressou um tipo de maldade sobre você, esse é o desafio. Por exemplo, na guerra, aqueles soldados que tiram a vida de familiares, amar um soldado nesta situação e nesta conjuntura é extremamente desafiador. Ou pense num estuprador, amar alguém que tem esta conduta e esse comportamento é extremamente difícil. Então quem nós costumamos amar? Nós costumamos amar quem é fácil amar. Amar o que é amável é normal. Agora, amar o que não é amável, isto é chocante. Por exemplo, nesta época tem muito o Papai Noel, né? Na verdade, irmãos, o Papai Noel, ele ama quem é amável. Tanto é assim que ele só presenteia os bons meninos e as boas meninas. Aqueles que têm bom comportamento. Eu sei que Papai Noel não existe. Ou você acredita em Papai Noel? Papai Noel não existe, né? No entanto, ele representa todos aqueles que só conseguem amar quem é amável. Ele representa que só pode ser demonstrado o amor àqueles que são obedientes, aqueles que são queridos, aqueles que se comportam bem. Agora, Papai Noel é sem graça. Deus, porém, é cheio de graça. Ele é revestido de toda a graça. Ele ama
o que não é amável. Jesus, ele ama quem não é digno do amor. Jesus, ele ama aquele que, aos olhos das pessoas, jamais mereceria o amor. Por isso que o amor de Deus é maravilhosamente chocante. Diz aqui o texto, Deus amou o mundo. E quem é este mundo que Deus amou? É o mundo que odeia. Conversando com seus irmãos que ainda não criam nele, Jesus fez uma revelação extremamente chocante sobre o mundo que Deus amou. Ele disse o seguinte em João 7,7: o mundo não pode odiá-los, mas a mim ele odeia, pois eu o acuso de fazer o mal. Deus amou, queridos, o mundo que o odeia. Deus amou o mundo que não o reconheceu. Deus amou o mundo que de nenhuma forma o recebeu como em espírito da verdade, pois não vê e não o conhece. Você conseguiria amar e continuaria amando alguém que te odeia? Você conseguiria amar e continuar amando alguém que não confia em você? Você rejeita as suas palavras, não te nota nem faz questão de te reconhecer. Você amaria alguém que continuaria tendo preconceito sobre a sua vida, sobre a tua postura, sobre a tua condição em que você se encontra? Aliás, como nós costumamos nos sentir quando vemos alguém amando tanto assim, ou talvez alguém que despreza ou odeia tal pessoa, nós ficamos chocados, nós ficamos tristes, nós dizemos assim, não, esse fulano é um bobo, é um ignorante, ele é burro em continuar amando. Não é verdade que nós muitas vezes olhamos para as pessoas dessa forma? O amor maravilhoso de Deus, no entanto, se revela, queridos, na forma como Deus nos ama. Ele ama quem não é amável. Jesus, ele ama aqueles que não são dignos, muitas vezes, do nosso amor. Ele ama o pecador. Ele ama o mundo. E é tão extraordinário e chocante essa forma de Deus amar, que Paulo, ele nunca deixou de afirmar quando ele disse em Romanos 5,8, Deus prova o seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando nós ainda éramos pecadores. Deus já evidenciava o seu amor, Deus já mostrava o seu amor quando nós ainda éramos pecadores. Nós precisamos ter um cuidado muito grande neste ponto, pois na cultura tão orientada pela idolatria da autoestima na qual nós estamos inseridos, é muito fácil a gente pensar assim, uau, que bênção, que maravilha, muito obrigado por me lembrar do quanto eu sou amável, ao ponto de Deus enviar o seu Filho para morrer por mim. Cuidado, a ênfase aqui está no amor de Deus, na qualidade do amor de Deus, e não na qualidade daqueles que o amor de Deus alcançou. A ênfase aqui, queridos, está no valor do amor de Deus, e não na nossa condição, porque nós somos indignos, nós somos pecadores, nós somos falhos. E ouça mais o que Paulo diz, Deus nos prova o seu grande amor ao enviar Cristo, quando nós ainda éramos pecadores. Ou seja, na condição que quando diante de Deus nada o atraía, nada em nós existia de bom, nada que pudesse nos recomendar para recebermos o amor. Ali Deus já deu provas e evidências do seu amor. E o apóstolo Paulo, ele tinha tanta consciência de que a ênfase estava no amor de Deus, na forma de Deus amar, e não na qualidade daqueles que Deus amou, que quando ele testemunha a Timóteo sobre a sua conversão a Cristo, ele disse assim em 1 Timóteo 1:15-17, esta é uma afirmação digna de confiança, e todos devem aceitá-la.
Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, e eu sou o pior de todos. Mas foi por isso que eu, o pior dos pecadores, recebi misericórdia, para que assim Cristo Jesus mostrasse quanto Ele é paciente. Desse modo sirvo de exemplo a todos que vierem a crer nele para a vida eterna. Honra e glória a Deus para todo o sempre. Queridos, o maravilhoso amor de Deus se revela na forma como Deus ama. Deus amou quem não é amável. Deus amou o mundo. Deus amou os pecadores. Deus amou pessoas indignas, assim como eu e como você. Deus amou na nossa condição de rebeldia e de desobediência. Foi ali que Deus nos alcançou. Ele amou o mundo, que nem um pouco é amável. Deus não entregou um touro, Deus não entregou uma pomba, Deus não entregou um cordeiro ou uma cabra como sacrifício pelo pecado, uma vez que o salário do pecado é a morte, mas Deus entregou o seu único filho. Ele não poupou o seu próprio filho, mas o entregou no lugar de sacrifício para ser o nosso Redentor. E a forma como Deus nos amou é maravilhosa, porque abre a porta para a eternidade. A forma como Deus nos atraiu e nos leva ao privilégio de termos a certeza da vida eterna. Já que sem Cristo, diz aqui o texto, as pessoas estão condenadas, as pessoas estão separadas. Todo mundo. Inclusive todos aqueles nossos próximos que não creem e não confiam em Jesus estão em condenação. Mas Jesus veio para trazer a vida eterna. E a forma como Deus amou é maravilhosa, pois o modo de se experimentar a vida eterna é simplesmente crendo no Filho. Não pelas obras que nós realizamos, não por aquilo que nós apresentamos diante do Senhor, mas é pela manifestação da graça e da misericórdia do Senhor. O segundo aspecto desse texto, irmãos, como expressão deste maravilhoso amor de Deus, é quando aqui se reforça a iniciativa que Deus teve em nos amar. Tendo revelado este maravilhoso amor de uma forma como Deus nos ama, agora aqui João ele reforça a iniciativa de Deus em amar. O verso 17 e 18 diz assim: Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele já está condenado por não crer no Filho único de Deus. João está dizendo aqui que Cristo não veio para nos condenar. Ele veio para nos salvar. Porque afinal o mundo já está condenado. Então todas as vezes que a expressão da graça alcança um coração, alcança uma vida que já está naquela situação, Deus retira da condenação e Ele traz para a salvação. Como é que você se sentiria, meu querido, se você soubesse que algum condenado à prisão perpétua sairia da cadeia, um desses condenados repugnantes, que ninguém desejaria jamais ver solto na rua, e alguém inocente se propõe a ficar no lugar dele. Como é que você iria se sentir? Imagine, de tão absurdo e chocante, as nossas leis jamais permitem que seja assim. Criminosos devem aqui na terra pagar pelos seus crimes. Condenados devem cumprir as suas sentenças. A justiça, ela precisa ser aplicada ao condenado para que o bem do povo, o bem comum não seja prejudicado e afetado. Deus, no entanto, tendo amado o mundo que foi condenado pelo pecado. O mundo que foi colocado numa situação em que não haveria mais nenhuma razão de esperança. E podendo deixar de ser justo, o salário do pecado, ele pagou pela sua morte, e ou seja, Deus aplicou a pena no seu próprio Filho, para que eu e você pudéssemos experimentar a verdadeira liberdade.
Por isso que João diz: se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele pagou a pena do nosso pecado. Ele assumiu a nossa condição, o nosso estado de condenação. Nós estávamos todos condenados, mas a obra de Cristo foi tão especial e o amor de Deus foi tão grande que Ele assumiu o nosso lugar. Mas também, aqui diz o texto que o maravilhoso amor de Deus se repercute através daqueles que Deus escolheu amar. Se não fosse, queridos, pela iniciativa do amor de Deus, enviando Jesus e levando as pessoas, as ovelhas, à fé e ao arrependimento, todos nós continuaríamos amando as trevas, odiando Jesus, escondendo os nossos pecados na escuridão, o nosso coração seguindo aquilo que não agrada a Deus. Nós iríamos ao caminho para a justa condenação, pois as nossas obras seriam más. Sem Jesus nós iríamos permanecer condenados e sem esperança de vida eterna. Mas graças a Deus, que por meio de Cristo Ele nos salvou da ira de Deus e nós passamos a viver para a glória do Senhor e para repercutirmos o amor de Jesus. O verso 21 diz: mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que os outros vejam que ele faz a vontade de Deus. Quem pratica a verdade. E quem é a verdade? Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem pratica Jesus, quem pratica as obras de Jesus, quem pratica a vida de Jesus, se aproxima da luz, para que os outros vejam que se faz a vontade de Deus. Então, queridos, neste Natal, o que nós celebramos? Nós celebramos o maravilhoso amor de Deus, enviando-nos Jesus para ser substituto dos nossos pecados, salvando-nos da justa condenação de Deus e dando-nos salvação, trazendo-nos propósito e significado para a nossa vida. É por isso que nós celebramos no Natal o maravilhoso amor de Deus, que envia Jesus, que salva o pecador, que o livra da condenação, traz a luz, traz a verdade na vida e nos dá o verdadeiro sentido para o nosso viver. Que nós possamos neste Natal viver o maravilhoso amor de Deus. Este é, sim, o verdadeiro sentido do Natal. Jesus por amor, vindo ao meu encontro e ao seu encontro, nos tirando das trevas e nos conduzindo para a sua maravilhosa luz. Que Deus abençoe e aplique esta palavra no meu e no seu coração. Amém? Amém.